E pessoal, depois de muita espera, finalmente começou a nova mega saga da DC. É a saga que vai matar a Liga da Justiça. E não por menos, a HQ se chama A Morte da Liga da Justiça. E esse acontecimento é só a ponta do iceberg para uma mega saga da DC e que vai se chamar Crise das Trevas, a Dark Crisis. Vem aí a maior crise da DC. Então, sem perder tempo, bora pro vídeo que essa história tá muito boa. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, vamos falar um pouco dessa história. Ela aconteceu na HQ da Liga da Justiça número 75, e ela é uma espécie de prelúdio para uma nova saga que vai se chamar Dark Crisis. E apenas contextualizando, na HQ da Liga da Justiça Encarnada, uma nova ameaça chamada de Exército das Trevas é apresentado. Os vilões desse exército são comandados pela The Great Darkness e que pretende conquistar o atual multiverso da DC. Então, bora lá falar dessa primeira edição da Morte da Liga da Justiça. E primeiro, saca só essa arte promocional de página inteira mostrando toda a Liga da Justiça sofrendo aqui. É bem impactante. Enfim, a história inicia na Terra principal, a Terra Zero, nos céus de Kahndaq. O Adão Negro está patrulhando o local quando uma energia inesperada o teletransporta sem ele poder fazer nada. Mas logo na sequência vemos que isso não foi só com ele. Outros membros da Liga da Justiça também são teletransportados de surpresa. E só um detalhe, que o Arqueiro Verde não seria teletransportado, mas a Canário Negro sim. E o Oliver tenta impedir que a Canário Negro sofra alguma coisa e no final os dois são teletransportados. E acontece que todos os heróis foram teletransportados para o mesmo lugar, mas eles não sabem exatamente onde que eles estão. Vemos aqui o Arqueiro Verde, a Canário e o Adão Negro num local totalmente escuro, e eles atravessam uma porta e percebem que não estão sozinhos. Na verdade, eles estão na Sala dos Heróis, que é aquele lar em forma de planeta da Liga da Justiça Encarnada. E o local que havia sido destruído lá na HQ deles, agora está se recuperando. E toda a Liga da Justiça está nesse local, porque o presidente Superman da Liga Encarnada os chamou ali. E aqui essa página dupla é bem legal porque a gente vê o Batman conversando com o Dinocop e o Dinocop fala rapidamente sobre a presença do Batman Thomas Wayne pro Bruce. Então talvez esse diálogo desencadeie todos os eventos daquela HQ do Batman Flashpoint que também está acontecendo nesse momento. E bem, o Superman presidente e a Doutora Multiverso anunciam que o multiverso está em grande perigo. Como sempre, né? Mas a questão é que a Liga Encarnada não é o suficiente dessa vez. O nosso Super está tão confuso como a gente e o Calvin até pede desculpas ao Clark, dizendo que tinha que ter pedido ajuda a eles bem antes. E nisso o Superman Calvin resume tudo o que aconteceu na saga da Liga da Justiça Encarnada. Ele lembra de toda a treta com Darkseid, o exército deles, e que no final o Flash Barry Allen acabou ficando preso numa realidade criada pelos vilões. E o Super ainda diz que o multiverso está sangrando e que algo precisa ser feito para estancar esse ferimento. Fica claro que a Great Darkness tem um poder destrutivo e que ele nunca tinha conhecido antes. E nesse momento, essa escuridão está andando através dos mundos e precisa ser parada. A Zatanna e o Adão Negro reconhecem esse inimigo e reafirmam que é uma força extremamente poderosa. A Doutora Multiverso completa falando que essa escuridão permaneceu viva por todo esse tempo, mesmo sendo derrotada em algumas ocasiões. A Diana até lembra quando as mãos que moldaram o multiverso falaram um negócio pra ela lá no final da saga Death Metal, de que haveria um custo quando ela salvou os universos. E para completar o quadro da dor, o Superman Calvin anuncia que o Espectro está morto. E o mais legal desse negócio do Great Darkness é que eles não inventaram isso só para essa saga. Na verdade, a Great Darkness já existe há muitas décadas dentro da DC, mas de fato nunca tinham usado esse negócio como uma força motriz para uma mega saga. E nesse exato momento, essa força ataca a Sala dos Heróis. O Batman apela para eles voltarem até a Terra Zero para eles conseguirem se reorganizar. Mas o Arqueiro diz que quem resolve isso é a própria Liga da Justiça e que seria melhor resolver isso agora.
Então, as duas equipes concordam em ir até onde está esse exército do mal. E a Doutora Multiverso inicia o teletransporte deles. E eles vão parar no local conhecido como Ruínas de um Multiverso Morto. E diga-se de passagem que o visual desse lugar é extraordinário, com esses planetas em cima ali, é demais. E então surge uma voz do nada e explica que esse multiverso foi tomado pela escuridão. E quem diz isso é o Pária. E o Pária, né, só lembrando, é um clássico personagem lá da saga Crise nas Infinitas Terras. Na saga clássica, ele era um cientista da sua terra que estudava o universo e as suas experiências acabaram abrindo um buraco de antimatéria que supostamente teria libertado o Anti-Monitor. Ele acaba se sentindo culpado supostamente por ter iniciado a primeira crise, mas depois, né, acaba sendo revelado que ele não teve exatamente culpa. Contudo, aparentemente, nessa HQ da morte da Liga da Justiça, ele está do lado da Great Darkness. Aqui na HQ, o Pária está do lado dessa máquina de antimatéria. E ele fala que agora irá corrigir o seu grande erro do passado. Nesse momento, a Doutora Multiverso grita que é ele que mantém o Barry preso. E o Clark lembra dele lá da primeira crise. Enquanto que o Bruce comenta que ele é uma espécie de amaldiçoado, por estar sempre presente numa crise. E o Pária fala que é por isso que ele está novamente no local de um grande desastre. O Superman tenta ajudá-lo, argumentando que a grande escuridão só está usando ele. E nisso, vemos que de fato, o Pária está sendo controlado. E os seus olhos mudam de cor, e ele grita que a escuridão só quer paz. E que para o verdadeiro multiverso nascer, o mundo da Liga precisa morrer. E assim, o Pária está sendo controlado pela Great Darkness, e o pior disso tudo é que ele não está sozinho. Eis que aparece o exército do vilão. E, gente, que exército! E saca só, gente, só tem peso pesado aqui. Tem vilões de crises anteriores, grandes vilões de super-heróis, como Darkseid, Necron, Epic-Hand, Eclipso, Apocalipse e entre outros. E bem, se eu fosse da Liga, eu já tava fugindo do campo de batalha agora. Mas como é a Liga da Justiça, eles decidem bater no peito e enfrentar essa ameaça. E tem essa página dupla maravilhosa das equipes lutando. E assim, ó, eu só fico com um pouco de pena do Batman e do Arqueiro Verde, porque eles não têm poderes. E o Batman não pôde nem se preparar, não pôde nem trazer a Hellbat dele, daí fica difícil pro Batman. E bem, o Pária fica na sua máquina, pois ele está quase conseguindo fazer esse exército conseguir sair do multiverso para o universo principal. O Batman percebe isso e grita para Canário Negro que eles precisam focar em deter o Pária. Em uma outra página sensacional, vemos cada membro da Liga lutando, mas os heróis estão notando algo estranho neles. Por exemplo, o Super vê que o Darkseid está usando apenas força bruta, algo que não é de sua personalidade. E o mesmo acontece com Ares, segundo a Diana. Acontece que eles são apenas sombras desses vilões, e que estão sendo controlados pela grande escuridão. E de fato, esses vilões estão um pouco descontrolados, mas ainda assim, eles são extremamente poderosos. Eu tenho certeza que você não quer receber um soco do Darkseid das sombras. Deve doer. Temos então essa parte irada do Adão Negro chamando o Darkseid de novo Deus, e que é para ele sentir a fúria de um velho Deus. Contudo, mesmo com Darkseid com força reduzida, ele ainda é muito poderoso. Vendo isso, o Adão Negro fala que eles precisam de reforços. E para isso, o John Stewart tem uma boa ideia. Ele faz um construto com vários heróis da Liga, entre eles o Capitão Átomo e o Cyborg. E a princípio, parece que isso atrai a atenção do Exército da Escuridão. Contudo, o Pária diz que o seu exército é maior do que eles podem imaginar. E assim, quem se revela nos céus é a Quintessência, e todos eles controlados pela grande escuridão. E o espectro tomado pela escuridão simplesmente oblitera o Lanterna Verde John Stewart. E parece que tivemos a nossa primeira bate aqui, Lanterna Verde. Eu simplesmente não vejo como eles poderiam derrotar esses caras, porque simplesmente o espectro, a Quintessência, tá do lado deles. E bem, enquanto isso, na história, o Pária tá quase ativando a máquina dele. O Batman tenta chegar perto do vilão, mas há demônios de sombras o rodeando, o que acaba sendo impossível ele conseguir fazer. Mas quando a esperança parece acabar, esse é um trabalho para o Arqueiro Verde. A Canário pergunta o que ele vai fazer, e o Oliver manda essa: o que eu sempre faço.
salvar o dia. E ele dispara uma flecha certeira que vai atravessando o campo de batalha e destrói uma parte da máquina do Pária. E aqui, todos os críticos do Arqueiro Verde calem-se, porque ele acaba de dar uma esperança pro multiverso. O homem provou seu valor, já fez mais que o Batman nessa batalha. O Wally, depois de fazer isso, se sente o bonzão, que ele é o cara, mas é aí que ele é pego de surpresa por essa porrada do Apocalipse totalmente insana. Meu pai, que soco! Imagina um ser humano normal levar um soco do Apocalipse. Caraca! A Canário, enfurecida, consegue destruir a sombra do Apocalipse e vai até o seu amado. E o Oliver, que ainda está vivo, fala que ele sempre vai seguir ela, aonde ela for. E assim, ele morre. E o Pária ainda está tentando consertar a sua máquina, mas nesse momento a Trindade o cerca. E eles acham que vão conseguir ganhar. E pedem para a Doutora Multiverso teletransportar o resto da Liga dali. Mas a Multiverso diz que, na verdade, o Pária é a maior ameaça. E é aqui, gente, que vai pegar todo mundo de surpresa, porque é agora que tem a página de $1 milhão. É a página que faz a HQ vender. Porque nesse momento o Pária é tomado pela força da Great Darkness. E usando seu poder nessa página, nós vemos o Pária reduzindo a Trindade a pó. A caveirinha. E o desenho aqui, que é sensacional, faz uma clara alusão à morte do Flash lá na Crise nas Infinitas Terras. O Pária grita que queria trazer paz ao multiverso. E depois, mais membros da Liga também são reduzidos a pó. O Pária queria redimir de seus pecados. E só sobra o Adão Negro ali. Ele tenta causar algum dano no vilão, mas nada. O vilão diz que sobreviveu à morte de várias terras. E meros socos não podem feri-lo. Por último, ele elimina toda a Liga da Justiça encarnada, como se não fosse nada. E quando o Adão Negro está sendo apagado, ele consegue gritar Shazam! E isso salva da morte. É, gente, em poucas páginas, o Pária simplesmente obliterou 2 Ligas da Justiça. Que isso, velho? Que loucura! Eu realmente fiquei impressionado com a facilidade que ele fez isso. Ele deu uma de Freeza, né? Chegou dando os dedinhos dele ali e já pulverizou todo mundo. E depois, vemos que a Canário permanece viva ao lado do corpo do Arqueiro. O Adão Negro também está vivo e é nesse momento que a história volta para a Terra Zero. No Hall da Justiça, o Wally pergunta para os outros heróis sobre o sumiço da Liga. E eles só sabem que a Liga foi teletransportada misteriosamente. O filho do Super, o John, chega ali perguntando, muito preocupado sobre o seu pai. Até que o local sofre um grande abalo e fica parecendo que uma bomba caiu ali. O Wally e o John vão até onde esse estrondo aconteceu. E para surpresa deles, uma voz trêmula fala que eles estão mortos. A edição termina com um Adão Negro caindo na Terra Zero e avisando que a Liga da Justiça está morta. E assim termina o prelúdio da saga Dark Crisis. E olha, não sei quanto a vocês, mas esse finalzinho aí do Adão Negro chegar e avisar que eles estão mortos foi muito Marvel. Porque isso acontece numa saga de HQ da Marvel. Olha, gente, é quase igual. Aconteceu também no filme, né, que o Hulk fala, né, ó, o Thanos tá vindo. Mas enfim, coincidências à parte, eu gostei muito dessa HQ. Principalmente da ilustração. Pô, achei a ilustração muito boa. Ali a morte da Trindade pelo Pária foi demais. Foi muito bom aquele desenho. E claro, a Liga da Justiça morreu com uma certa facilidade. Mas a gente sabia que isso iria acontecer numa única HQ. Porque eles querem fazer a saga Dark Crisis sem a Liga da Justiça. Então eu acho que tudo isso já era meio que esperado e era o objetivo da saga. De qualquer jeito, o objetivo era mostrar a grande ameaça que é a Great Darkness para a saga. E eu acho que eles conseguiram fazer isso. O Pária tá realmente insano no poder. E agora vai ser muito legal de ver a saga Dark Crisis, porque vai ser uma saga de crise diferente das outras. Porque não tem Liga da Justiça pra salvar todo mundo. Vai ter uma nova Liga da Justiça. E vai ser uma Liga da Justiça inexperiente. Vai ser muito interessante ver como que eles vão lidar com esse problema. E claro, a gente sabe que eventualmente os membros da Liga da Justiça original vão voltar. De qualquer jeito, é bem provável que eles não morreram de fato. E a HQ mais pra frente vai dizer que eles foram teletransportados pra um lugar, que estão sendo presos, alguma coisa assim. Mas pra esse momento, tecnicamente, eles estão mortos. O que no final das contas ainda é muito corajoso por parte da DC de matar toda a Liga da Justiça de uma vez. Enfim, foi um pontapé inicial bem bacana pra nova saga. E agora vamos ver o que vai acontecer nas próximas edições. E bem, gente, é isso daí. Comentem o que vocês acharam dessa nova saga. E no mais, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo da morte da Liga da Justiça.
E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!